um pouquinho a respeito do relacionamento da igreja com a Constituição Federal. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 6º e 8º, a gente tem uma informaçãozinha aqui. A Constituição de 88 dispõe da seguinte maneira: artigo 5º, todos são iguais perante a lei, todos, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. No inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência, de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Constituição Federal. Então, é importante a gente observar que essa é a Constituição de 88. E em 1824 já não era bem assim, né? Porque o catolicismo era oficial e as demais religiões só lhes era permitido o quê? Realização de culto doméstico, mas vedado o quê? A construção de templos. Daí, se você observar a aparência de uma igreja católica, do período colonial para cá, é uma coisa. Se você observar a construção protestante, já não tem tanta cara de templo. Por quê? Porque não era permitido, era uma casa de culto. Deu para entender? Então, era um tratamento diferente. Você até pode ter culto, mas a religião oficial é católica. Não era igual hoje. Então, entende como é que a laicidade do Estado, ela é uma vantagem. A gente não obriga ninguém, mas também ninguém obriga a gente. Agora, se a gente ficar forçando a barra de querer colocar a goela abaixo dos outros, a gente está treinando os outros para quê? Fazer a mesma coisa com a gente. Uma injustiça cometida contra um é uma ameaça cometida contra todos. Se eu não me engano, acho que foi o Montesquieu que falou isso. E aí, vamos pensar. A liberdade religiosa, ela serve para a gente como um direito de defesa, né? Ela serve para nossa proteção, né? E se a gente for observar o conteúdo da liberdade religiosa, a gente verifica que na nossa Constituição ela engloba o quê? A inviolabilidade de crença. Nossa crença não pode ser violada. Lembra da crença do Janildo na mesa de madeira maciça, cuja prece dele foi ouvida e ele conseguiu o casamento? E aí a gente vai dizer, isso é um absurdo. Não é um absurdo. Essa é a interpretação que ele faz da realidade. Depois da experiência religiosa dele, isso aconteceu e ele crê assim até hoje, né? E aí o que acontece? Ele tem a inviolabilidade de crença, né? Ele tem proteção à liberdade de culto, às suas liturgias. Como é que ele cultua a mesa? Ele cultua virando cambalhota. Mas isso é absurdo. É o jeito dele cultuar. Ponto. Eu estou pegando um negócio bem assim para não parecer religião de ninguém, entendeu? E aí nesse caso a gente verifica, né, que assim, a liberdade de culto e suas liturgias e a liberdade de organização religiosa. Lembra? Mas como é que é organizada essa igreja? É livre? Como é que você quer organizar?
Prepara o estatuto, chama o contador, dá o teu jeito e pô, foi. Entende? E aí, o teu problema é se você fizer alguma coisa contra o Estado ou as outras pessoas com as suas liberdades. Agora, da religião para dentro, vamos funcionar assim, que foi o que a gente conversou agora há pouco. Então, em relação à questão da liberdade de crença, da liberdade individual... Mas tanto dentro do tempo pode se fazer, mas nem tudo assim, né, pastor? Porque essas seitas malucas aí que fazem sacrifício de criança. Então, mas aí, percebe? Já está causando um dano a terceiros. Entende? Está trazendo um problema, não é uma questão de adoração apenas, né? É um tipo de culto que traz problemas de ordem social, traz problemas de ordem jurídica. Então, assim, não é apenas uma questão de eu estou, por exemplo, o Janildo cultuando a mesa de madeira maciça, virando cambalhota, está fazendo mal a alguém? Não está. Não está prejudicando a ninguém. Agora, daí, se no culto do Janildo, a cerimônia de cada culto é pegar uma marreta daquelas sexta-feira 13, né? É sexta-feira o nome da marreta? Aquela grandona, né? Então, pegar a marreta e sentar na cabeça de alguém, né? Porque o culto tem a ver com o sangue jorrando, aí é outra situação. Entendeu? Ele pegar o microfone e falar, né, que todas as loiras têm que morrer. Entende? Porque as loiras fazem mal ao país. É outra situação. Tá dando para entender? Então, assim, quando chega nessa parte, aí complica. Mas agora, a liberdade de crença individual. Essa liberdade, ela impede, né, que os poderes legislativo, executivo e judiciário, né, em qualquer esfera de governo ou particulares, imponham ao fórum íntimo do indivíduo uma fé contrária à sua convicção pessoal. Ele quer crer nisso. O problema é dele. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, a questão da liberdade de culto individual, a liberdade de religião na Constituição Federal abarca também essa plena liberdade de culto, garantindo a qualquer pessoa prestar sua devoção à divindade preferida com os respectivos rituais e liturgias. Ele quer fazer daquele jeito, é daquele jeito que ele vai fazer. Ele quer acreditar, beleza. E ele quer expressar essa fé daquele jeito, beleza. Pastor, eu nunca vi ninguém perguntar sobre isso. Seja lá o que for de macumba, umbanda, quimbanda, quando eles tomam um cemitério para fazer um trabalho, eles estão desrespeitando o Estado. Ah, com certeza, porque aquele cadáver não é direito daquele religioso. O próprio terreno não pertence a ele. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu morro e minha esposa me enterra, ela tem um espaço de tempo para aguardar o dia da exumação. Então, se ela chega lá e meu crânio não está lá, tem um erro, porque a única pessoa que teria o direito de ver seria o responsável. Não é alguém que foi lá porque queria trazer alguém de volta, né, por relacionamento, casamento, ou quisesse a morte de alguém. Sei lá qual o motivo que pode levar alguém a fazer um negócio desse. O meu cadáver não é propriedade de terceiros para culto religioso, né? Então, assim, eu não vou nem muito longe. Um cemitério cujo sepulcro, né, é violado, ou não é construído adequadamente, vem uma chuva, uma enchente, arrasta e tudo tal, já é uma coisa errada. Imagina alguém chegar lá e tirar de propósito. Está dando para entender? Por causa de algum ritual. Então, a liberdade de crença, a liberdade de culto, né? Ou seja, a crença, ele quer acreditar, né? Culto, ele quer adorar daquele jeito, né? E a questão da liberdade religiosa e o descumprimento das obrigações legais. Não obstante a proteção constitucional, o indivíduo convicto não pode esquivar-se simplesmente de obrigação a todos imposta, alegando liberdade de crença. Nesses casos,
deve-lhe ser concedida a oportunidade para cumprir prestação equivalente de natureza diversa da religiosa. Por exemplo, o aluno evangélico não pode ser constrangido a participar de festas religiosas católicas, festa junina, julina, homenagem a padroeiros, mas caso a participação nesses eventos seja obrigatória ou valha pontos para a aferição de seu conhecimento, pode e deve a escola exigir o cumprimento de um trabalho alternativo razoavelmente estabelecido. A este compromisso alternativo, o aluno não pode se opor, exceto, é óbvio, se a tarefa for desproporcional ao ônus dos demais alunos ou se contiver igual violação à sua liberdade de crença. Por exemplo, não vou dançar para São João, mas agora fazer um trabalho de pesquisa, como surgiu a festa dedicada a São João. Isso eu posso fazer. Entendeu? Então, é mais ou menos essa situação, né, que é importante ter cuidado. Uma outra situação, né, a gente falou sobre a liberdade e o descumprimento das obrigações. Agora, vamos pensar no serviço militar obrigatório e imperativo de consciência. De acordo com o artigo 143, parágrafo 1º da Constituição, que trata do serviço militar obrigatório, diz o seguinte no artigo: o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Ponto. Parágrafo 1º. As Forças Armadas, para o AS aqui é com sinal indicador de crase, tipo para AS, né? As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistado, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crenças religiosas, convicções filosóficas ou políticas, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Então, qualquer jovem pode se negar à prestação de serviços militares de caráter bélico, né? Alegando contrariar os moldes de sua fé. Deve, em contrapartida, executar trabalho alternativo de natureza pacífica, delineado por lei, desenvolvido no próprio seio das Forças Armadas. Você tem aquele filme, né? Até o último homem. Deu para entender? E aí, vamos pensar na liberdade de culto e citação judicial. De acordo com o artigo 217, inciso 1º, que assim dispõe: não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, a quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso. Não pode, portanto, oficial de justiça ou quem de direito atrapalhar o culto individual, nem mesmo para promover uma citação judicial. Neste caso, o oficial de justiça teria que aguardar o término para comunicar ao réu sobre a existência de alguma ação judicial em face dele proposta. Não é demais assinalar que esse dispositivo requer uma interpretação extensiva para abarcar não só a citação, como a notificação judicial ou extrajudicial, a intimação pessoal e outros atos análogos. O Carlos está no culto, respeita o Carlos. Espera um momento até o oficial de justiça, aí sim, aí entrega. Entendeu? No caso, a altura do som também pode vir a reclamação dos vizinhos. Porque aí já é um problema com o pessoal do lado de fora. Entende? Assim, uma coisa é você ter liberdade para cultuar, outra coisa é liberdade para como cultuar. Agora, isso não significa que você tem liberdade para perturbar os outros. Entendeu? Adorar a Deus é seu direito, perturbar os outros não. No silêncio, né? Entendeu? E aí a gente falou sobre... E o baile funk? Hã? Baile funk. Ué, você pode também denunciar. O problema é quem tem peito para isso. Aí nesse caso... Pode denunciar, o problema é o local que você vai. Isso. Vai lá denunciar. Você não usando o telefone lá para Fernando que denunciou agora onde mora então. Ah, tá. Então tá bom. Você não Eu usa posso denunciar o
barulho da Tacar fogo no comunidade, barraco, não pode não, chega na minha casa. Mas, amor, Então, você pode, mas faça um favor, não use o seu telefone de casa. aí o que acontece? Leva 5 mil Aí Nem o celular, pelo amor de Deus. em relação a isso, né, a gente falou da liberdade religiosa individual. Vamos para a coletiva para a gente correr. A parte coletiva dessa liberdade garante a todas as comunidades religiosas, religiões ou seitas a plena liberdade de estabelecerem os parâmetros de sua própria fé. Se o Janildo quiser criar a igreja da mesa da madeira maciça, tá entendendo? Posso botar todo mundo para dar comer. Uma coisa é se ele fizer uma armação para conseguir algumas questões legais, algumas imunidades, coisas do tipo. Mas agora, se é uma coisa sincera e for comprovada essa sinceridade, não tem para onde correr, né? E aí nisso, sua própria fé, seus livros e objetos sagrados, dogmas e doutrinas. Como é que é essa liberdade, né? A gente falou da liberdade de crença coletiva, né? Tratando a doutrina. A liberdade de culto coletiva. A Constituição, ela confere à igreja essa liberdade para assegurar o exercício dos seus atos religiosos, suas cerimônias, cultos, dentro ou fora do seu templo. Como, por exemplo, a gente faz o casamento religioso no templo, mas pode fazer num salão, pode fazer num lugar, pode fazer independente, e ele vai ter o seu valor, né? Aí a questão do princípio da isonomia, né? A liberdade religiosa se irradia isonomicamente de forma a atingir todas as espécies de crenças e convicções religiosas, garantindo a criação ou importação de qualquer espécie de religião para o território nacional, seja ela cristã, muçulmana, budista, judaica, etc., desde que respeitados certos limites estabelecidos pela própria Constituição. Então, a gente observa, né, que no caput do artigo 5º da Constituição Federal, a gente conclui que nenhuma religião é privilegiada, nem mesmo os aspectos históricos ou da tradição devem servir de parâmetro para maior ou menor proteção estatal. Lembra? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É gay, hétero, branco, negro, rico, pobre, gordo, magro, feio, bonito, tanto faz. Religião da Europa, religião da África, religião da Ásia, da Oceania, não interessa, né? E aí a gente tem, por exemplo, uma outra situação, né? Vamos pensar na liberdade religiosa e o satanismo. Tendo-se em vista que a Constituição Federal foi promulgada sob a proteção de Deus, é questionável a liberdade de crença legítima às seitas demoníacas, que seria a negação da partícula inaugural do texto supremo. Eu acho que isso dá pano para manga para discussão. Não é a nossa preocupação, mas é uma preocupação do direito. Tá bom. Tendo-se em vista, né, embora o país seja laico, mas tendo-se em vista que a Constituição Federal foi promulgada sob a proteção de Deus, é questionável essa liberdade de crença legítima às seitas demoníacas, que seria a negação da partícula inaugural do texto supremo. Além disso, poder-se argumentar que, em sendo o escopo da liberdade religiosa beneficiar a sociedade pela proliferação das religiões beneméritas, o satanismo seria nocivo ao Estado, na medida em que prega a aniquilação de algumas dessas religiões. Então, aí é uma questão, quem quiser pesquisar, né, o direito do satanismo, vai em frente. Aí, não, estamos falando do satanismo, não é do satanás, entendeu? O satanás é o satanás, o satanista é uma pessoa. Aí nisso, que paga seus impostos, essas coisas todinho. Não, aí não chega a ser as malucas, porque como a questão é a proteção de Deus, o Satanás ele é um antideus, né? Então, nisso, que ele é uma coisa oposta, então, se as religiões devem promover o bem, o que promove o mal tem que ser olhado com uma certa suspeita. E aí,
Mas é que as outras religiões não chegam a ser como é que eu posso dizer? Não seja ser uma oposição frontal a Deus. O satanismo é como se fosse uma inversão simbólica. Tá entendendo? Digamos, vamos lá. Se você pegar o budismo não é contra Deus. O budismo é uma religião anterior ao cristianismo. Então, tá entendendo? A Umbanda não chega a ser uma religião contra Deus, porque ela pega elementos do cristianismo, devido ao sincretismo, né, e assim por diante, para a sua prática, né? No caso, o candomblé é a mesma coisa, porque é uma religião africana. Se você pegar o islamismo, não é contra Deus, tem uma leitura diferente de Deus, né? Mas não é contra Deus, diferente que eu falo do cristianismo. E aí, assim, se você pegar as outras religiões, o satanismo não, o satanismo é uma oposição ao Deus cristão. Os símbolos como cruz, igreja, Bíblia, praticamente eles têm essas coisas invertidas. Embora, obviamente, já é uma questão mais lá de apologética, mas assim, o satanismo está nessa direção. Daí onde talvez alguém queira discutir isso. Eu acho que quem não é cristão não vai querer se meter com o satanismo. E quem é cristão, eu acho que não vai tentar combater satanismo com lei. Eu pelo menos imagino que não deve ser esse caminho, né? Mas talvez alguém, se vocês conhecerem alguém que pesquise o assunto, né? Talvez eu vou até no YouTube ou no Google para ver alguma coisa. Já achou? Você está falando aqui que satanismo é crença a Satanás. Então, não, mas então, você lembra, você tinha falado o quê? Que Satanás não tem direito a nada. O satanista já tem direito porque o satanista paga imposto, né? O satanista trabalha, o satanista tem direito. Tá entendendo? O satanista tem direito, igual o cristão tem. Porque lembra, o direito não está preocupado com espiritualidade. O direito está preocupado com a harmonia da sociedade. Entendeu? É por aí. Ou seja, o cristão não pode, né, combater o satanista, e o satanista não pode combater o cristão. Olha, eu discordo de você, mas respeito você, vamos seguir, né? E por aí. E aí, vamos correndo aqui. Aí a liberdade da organização religiosa. Lá atrás, quando a gente falou de igreja legal, a gente falou sobre o modo de organizar. Então não vou me deter muito aqui, porque a gente já falou sobre isso. A gente aqui está se detendo mais na Constituição, né? E aí nisso, o conteúdo da liberdade. Oi? Tem aqui na Aí, isso, vamos fazer um negócio. Vocês pesquisam sobre satanismo e a gente conversa no grupo de WhatsApp. Aí nesse caso, outro dia a gente fala de satanismo, gente. Deixa o satanismo lá. E aí, em relação a isso, e se for pesquisar satanismo, pesquisem à luz do direito, gente. A luz da religião, pra gente agora não é o momento. E aí, o conteúdo da liberdade de organização religiosa. Isso é fantástico, né? O que acontece? A liberdade religiosa não é apenas para crença e para culto, mas tem a ver com a liberdade de organização, né? Autonomia e autossuficiência, né? Em sua relação com o Estado. Olha, aqui nós somos cristãos, somos batistas, somos metodistas, nós somos assembleanos. Aqui a gente crê desse jeito. Estado não entra aqui, porque aqui não é só seara. Tá entendendo? Então, se cada juiz precisar estudar teologia evangélica para poder julgar as questões de igreja, vai ficar complicado. Porque o Universal é um tipo de igreja, a Assembleia de Deus é um tipo de igreja, Metodista é outro tipo de igreja. Cada igreja é uma estrutura diferente, né? Entre a gente para conversar é complicado, porque como as estruturas são diferentes, a gente às vezes pensa diferente. De vez em quando eu converso com o assembleano, ele fala assim: tua igreja é matriz? Eu falei: não, o Batista é igreja autônoma. Como assim? Porque quem é o presidente da sua igreja? Eu. Você é presidente da igreja? Porque na cabeça do assembleano, o presidente da igreja é o presidente do campo. Para mim, presidente da igreja é presidente da igreja. 30 mesmo, presidente da igreja. Entende? Então, entre a gente é difícil. Imagina, o juiz vai ter que estudar esses negócios. O juiz, ele está focado em quê? A igreja com o Estado, a igreja com a sociedade. A igreja com ela mesma, isso é a gente, isso é livre, né? E aí, o reconhecimento da personalidade jurídica das igrejas, né? Digamos,
isso daí como é que eu posso dizer? Assim como o conteúdo de liberdade de organização, tem também o reconhecimento da personalidade jurídica da igreja, né? Então, como é que eu posso dizer? No artigo 5º desse, deixa eu ver aqui qual o decreto do governo provisório número 119A, né, exatamente, de 7 de janeiro de 1890, né, estabeleceu que todas as igrejas e confissões religiosas se reconhece a personalidade jurídica, jurídica para adquirirem bens e os administrarem sob os limites postos pelas leis concernentes à propriedade de mão de obra, mantendo-se a cada uma domínio de seus haveres atuais, bem como dos edifícios de culto, né? Então, isso de certa forma se compatibiliza com as constituições que vieram depois, né? De forma que a gente tem essa separação entre igreja e Estado. Deixa a igreja lá e deixa o Estado aqui. A natureza jurídica da Igreja Católica no Brasil, a gente observa que, assim, por conta de sua marcante história, mantém-se até os dias atuais com o status de pessoa jurídica de direito público sui generis, ou seja, é diferente, né? Cuja personalidade jurídica independe de registro civil, né? E aí, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a gente, julgado em 10 de dezembro de 1956, está dito assim: a paróquia se inclui na multiplicidade das pessoas jurídicas que se subordinam, coordenam e articulam como expressão jurídica da Igreja Católica com as associações religiosas. Assiste-lhe, pois, o direito de estar em juízo. Então, a Diocese Católica é aceita como pessoa jurídica, independentemente de qualquer providência específica. A assessoria jurídica da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil declara que a personalidade jurídica da Diocese é de natureza pública, ainda que se possa também considerá-la especial. Destarte, não se cogita tornar a Igreja Católica Apostólica Romana no Brasil uma associação civil de natureza essencialmente privada. E aí, a gente, por exemplo, observa diante dessa situação, né, de que, deixa eu ver aqui, peraí. Recentemente a Santa Sé celebrou um acordo com a Palestina sobre o Estatuto de Jerusalém. Nesse documento, o Estado palestino reconheceu a liberdade da Igreja Católica para exercer seus direitos, a fim de realizar com a ajuda dos meios necessários suas funções e tradições, como aquelas espirituais, religiosas, morais, caritativas, educativas e culturais, reconhecidos ainda os direitos em matéria de economia, legal e fiscal. E aí a gente olha para a situação e verifica, né, que sob o clamor de isonomia deve-se compartilhar, né, esse entendimento anunciado também pela Igreja Católica para se declarar que a existência legal das igrejas em geral de fato reconhecida pelo Estado e não proveniente de trâmites cartoriais. Todas as igrejas possuem logo natureza jurídica, de pessoa jurídica de direito público e, como decorrência, não carecem de registro para se relacionarem com o Estado, muito menos para gozarem de proteção constitucional. E aí a gente observa, né, que assim, o tratamento da Igreja Católica é um pouco diferente, né? Agora, os limites, deixa eu ver aqui, peraí, vamos tentar correr, gente, peraí. Opa, deixa eu ver aqui um negócio. 1, 2, calma, gente, calma, todo mundo vai embora, vamos lá, né? E aí... Tô com pressa não, fica com tá não? Então tá beleza. Então, mas a gente vai correr, peraí. Deixa eu ver aqui, isso. Em relação à questão dos limites da liberdade, o exercício da liberdade religiosa em face dos direitos e garantias individuais alheios. A liberdade não significa insubordinação às leis, né? E também a gente não vai prejudicar terceiros. É importante a gente ter isso em mente.
né? Como o caso que a gente falou agora da bagunça, né? A questão de perturbação do trabalho ou do sossego dos outros. A gente não pode fazer isso. A questão, né, por exemplo, da liberdade religiosa frente aos bons costumes e à ordem pública, né? Se um dia a sociedade disser que é imoral ser casado com uma mulher só, aí a gente fica contra a lei, entendeu? Mas assim, pelo menos até o presente momento, a gente não está fazendo nada que perturbe nada, porque assim, as coisas podem mudar, né? Então, o crime, né, por exemplo, contra o sentimento religioso, ultraje, né, a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo, né? Artigo 208 diz o seguinte: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso, pena de um mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Então, aí observa bem, vamos pensar, diante de uma situação dessa, digamos, o pessoal pode fazer a parada gay sem problema nenhum. Agora, se o camarada pegar um crucifixo e enfiar no reto, aí ele já abusou. Deu para entender a diferença? Mas aconteceu isso. Isso, eu não sei em que pé deu esse negócio, mas aconteceu, eu sei. Foi executado. Isso, entendeu? Aí o que acontece? Vamos lá, uma outra situação, né? Digamos que de repente seu filho está na escola e todo mundo fica encarnando nele. Quando eu era criança, eu era membro de uma Assembleia de Deus. Os garotos na rua me chamavam de crente fiel. Ô crente fiel! Ô crente fiel! Tô falando sério. E aí o que acontece? Exatamente, bola, punho, né, tal. E aí, o que acontece? Você está sendo zoado por causa da sua fé. Você chegou a usar calça pescando? Já. E chinelo, com pé roxo. E aí, nesse caso, né, é um crime contra o sentimento religioso. Aquela questão do bispo Von Helder quando chutou a santa. Ele não chegou a dar um pontapé. Ele deu aquele toque, tá entendendo? Mas na câmera apareceu o quê? Acabou, não tem pra onde correr, né? E aí nisso, né, é importante a gente estar atento, né? Conteúdo da proibição, né, constitucional é embaraço estatal. É vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,